Boa noite. Para quem faz ou quem assiste, não há como negar que a televisão é uma das maiores, se não a maior invenção do século. E assim como a história, é fundamental conhecer o passado da televisão para que a gente não repita os mesmos erros. Por isso, mais do que válido é recordar os grandes acertos. Os nossos 30 anos incríveis têm a sorte de poder mostrar para vocês os grandes acertos da TV Cultura ao longo dessas 3 décadas. Hoje você vai conhecer melhor o que foi o Vox Populi, produzido e exibido pela TV Cultura entre 1977 e 1986. Esse programa semanal de entrevistas, que tinha a mediação de Paulo Roberto Leandro, trazia toda semana convidados vitais para se entender o cenário brasileiro. Não adianta força. Nós nunca procuramos para que pudéssemos ter o prevalecimento da nossa ideia, porque nós sabemos que esses regimes, e aí está este que entrou inspirado pelas palavras de liberdade, democracia, precisamente do Congresso, e deu nisso que aí está. Sabe-se como se entra, não se sabe como se sai. Não fiz absolutamente nenhum incitamento para que ocupassem terras. O que eu disse, frente a poceiros, é que eles não poderiam ter, como relatos que me foram feitos, que as suas casas incendiadas e atos de violência contra esses poceiros, contra as suas mulheres, dizendo até que mulheres que enlouqueceram. O assunto em si da disputa resolve-se pela justiça, mas a violência venha de onde vier, e eu tinha conhecimento por parte desses pobres brasileiros, desses pobres homens, e é contra isso que eu protestei. Absolutamente, repito, essa é a minha tradição, e por ela responde toda a minha vida pública. Falo com energia, falo com sinceridade, mas dentro dos postulados do nosso partido, que é pela evolução, que é pacificamente, que é movimentando a sociedade, reconquistarmos os direitos que foram expurgados dos cidadãos, da sociedade e da nação, de participar e moldar e imprimir os rumos políticos, econômicos e sociais desta grande nação. Senador, por que São Paulo é o sonho de muitos nordestinos? Porque São Paulo é o sonho de muitos nordestinos. Porque São Paulo tem água. Eu não digo nem que São Paulo tem uma terra que de algum modo é melhor do que a nossa, mas só quer dizer que tem água. Todos nós sabemos que são 3 os elementos básicos para a vida: o solo, a água e o ar. Se faltasse ar em São Paulo, quem vinha para cá? Eu acho que é um herói aquele que vive com o salário mínimo, porque a vida está tão cara que o salário mínimo não dá para ninguém viver, pelo menos com dignidade. Nós estamos fracos como nunca de lideranças brasileiras detentoras do poder político, com perspectivas sociais e com perspectivas populares. Eu não falo no popular popularesco, eu falo realmente no verdadeiro popular, que me parece que é o envolvido pela pergunta. São várias as retificações a ser feitas nas relações entre brasileiros. Brasileiros de várias regiões, discriminados por serem de tais ou quais regiões. Brasileiros discriminados por outros motivos, profissionais, inclusive. Brasileiros em situação de quase sub-brasileiros dentro do Brasil, que não estão sendo atendidos nas suas necessidades básicas. Isso é fato. Dr. Gilson, gostaria de saber de sua pessoa, sua opinião sobre a atual política que está sendo implantada pelo governo no país, atualmente, e, em geral, sobre política salarial, incluindo o rebaixamento de salário dos funcionários, estão querendo mexer com o salário de aposentados, querendo tirar o 13º, todas essas coisas. Qual a sua opinião a respeito do assunto? Você levantou problemas importantes e graves nesse momento. Minha opinião é conhecida sobre a lei salarial. Eu sempre achei, que, em primeiro lugar, nós deveríamos ordenar essa grande orgia financeira
que estamos tendo, que em muitas empresas a despesa financeira é muito maior do que a folha de pagamentos, quando ela era muito menor há 3 anos atrás, exatamente pela transferência de renda que eu já expliquei aqui, para depois, num determinado momento, se fosse necessário, e eu não acredito que é necessário, mexermos no problema salarial, discutirmos o problema salarial. E de uma forma completamente diferente da que foi feita no Conselho de Segurança Nacional. Todos os países democratas que fizeram um pacto sobre lei salarial, não da forma como foi feito aqui, mas fizeram um pacto na Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, na Itália, etc. O pacto representa uma série de compromissos dos dois lados. Dos dois lados. E o grande problema é que o decreto-lei do Conselho de Segurança, ele é apenas o compromisso de um lado só. Não existe responsabilidade do outro lado também de se comprometer em redução perante a nação. Todos os outros pactos foram feitos reduzindo o salário se também desse certo uma série de medidas de política econômica. E aí eu incluo a desdolarização da economia, reduzir imediatamente taxa de juros, repor o país em condição de competição, etc., etc. O grande diferencial do Vox Populi é que a grande maioria das perguntas era feita pelos telespectadores. Pelo Vox Populi passaram personalidades que refletiam sobre o difícil momento que o país atravessava. O programa também dava espaço para os grandes nomes da cultura e do esporte brasileiro. Eu não consigo entender a vida de outra maneira. A articulação existe, quer dizer, a gente está com possibilidade de se encontrar. Parece que já não causa espécie ter um grupo de 10, 15 pessoas debatendo problemas que dizem respeito à sua profissão, dizem respeito ao seu trabalho, à sua forma de se comunicar com as pessoas, à sua forma de ser, dentro da medida do possível, o repórter da sua sociedade, do seu tempo, da sua terra, do seu povo, da sua cultura. A gente está fazendo e está passando por um período de amaciamento porque a gente já não estava muito mais treinado para isso, né? Então, evidentemente, a gente está cometendo 1000 erros, como muitas pessoas devem estar cometendo também, pela falta de prática, pela falta de exercício. Mas eu acho que o importante é a gente estar fazendo, e só erra aquele que está fazendo alguma coisa. E nesse momento eu acho que a coisa mais importante é que a gente faça e que encontre uma ressonância, né? Porque falar sozinho já está provado que não dá certo. Eu sou o reflexo da realidade brasileira, que é de humor negro. Aliás, esse negócio de humor negro é engraçado, tem um racismo muito grande nisso, né? Porque não humor branco, ou humor moreno, humor louro, né? Então, já começa do nome a realidade que a gente vive. Então, eu não tenho como refletir essa realidade na medida em que eu respiro ela por todos, eu transpiro ela por todos os poros, e o meu desenho é mais, o meu trabalho é mais ou menos isso. Se eu fizesse hoje, nesse momento, um tipo de humor, como se faz nos Estados Unidos muitas vezes, ou em outros países, ou alguns brasileiros fazem, um tipo de humor feliz e alegre, pô, quem é que vai gostar disso, inclusive? Quem é que vai se identificar? Aí vem o problema principal. Quem é que vai se identificar com isso, nesse momento? É claro que tem um aspecto, eu não faço humor triste. Nesse humor negro, que é a realidade, é o reflexo da realidade. Então, quando eu crio o Fradinho, ele é agressivo. Poxa, mas a agressividade está aí na rua. O baldo paranoico, eu não criei o baldo paranoico, eu olhei na rua, vi o baldo e estou desenhando. Então, na hora que eu começo a fazer esse humor reflexivo, ele é negro. Agora, eu acho e espero estar passando isso, que o meu trabalho tem um componente muito grande de esperança. Porque eu tenho esperança, então eu quero transmitir por isso. Daí, eu não acho que eu possa ser considerado um cara de humor negro, ou um cara do humor louro, ou qualquer coisa assim. Eu acho que eu tenho um componente maior de
luta, de esperança, de fé no meu trabalho. Agora, que a realidade é negra, é. Eu vim da Estação Primeira, de Mangueira. Mas, eu vou dizer uma coisa a vocês. Escola de samba não ensina ninguém a fazer samba, não. Nós é que fazemos o samba para ela. Então, eu acho que é a escola da vida que me ensinou. Nasci para isso. É só isso. Eu acho que não me descobri, porque eu não era muito... Andava muito nesse meio, né? E não tinha ninguém me descobriu. Um dia eu estava numa festa, que eu não faltava todos os anos, na Glória, na festa de Nossa Senhora da Glória, ali no Largo, e ali tinha um bar da Glória mesmo. Eles botavam cadeiras ali fora, aquelas coisas, mesas muito bonitas. Eu estava sentado ali, quando o poeta Hermínio Belo de Carvalho passou e me ouviu cantar, e aí mandou que eu fosse na casa dele para poder fazer... para me fazer uma gravação para ele lá. Daí ficou, ele gostou da gravação, ficou meu amigo, e idealizaram ele e o Kleber Santos para me fazer um show. Aí eu fui fazer o show. O tempo existe no sentido imaginário, no plano ideológico. O passado, por exemplo, tem uma existência que não é, mas uma existência que não é fixa. O passado pode ser modificado. Uma ideia, uma informação que eu receba hoje de uma coisa que se passou comigo em 1933 pode mudar o meu modo de conduzir a minha vida daqui para diante. É o que eu tentarei demonstrar no meu próximo livro. A informação súbita de um fato passado remotamente, modificando uma orientação atual. Quando parece que o passado é um bloco imóvel, que é uma fotografia, mas não é. O passado é um cinema, e um cinema como que improvisado, sem um roteiro pré-determinado. A coisa fascinante do tempo não é bem o passado, tampouco o futuro, que é uma coisa conjectural. É como se nós tivéssemos a imaginação funciona solta. O presente é que é a nossa grande preocupação. Nós damos uma dimensão ao presente que não existe. O presente já uma palavra, quando é dita, o princípio, a primeira sílaba já é passada. O presente eu não sei onde está dentro dessa palavra que eu estou pronunciando. De modo que o presente é uma coisa que não se pode segurar, é insegurável. O princípio da nossa conversa aqui está tão longe já como as guerras púnicas, como o Império Romano. Esse passado já é passado. De modo que eu não tenho um limite entre o futuro e o passado, espreme-se esse presente que eu não consigo captar. Bom, a violência não é bom em parte nenhuma da vida, não é? Nada se consegue com violência. E, realmente, no futebol, alguns jogadores ou algumas equipes jogam um pouco mais ríspida, entende? Não digo que seja violência, mas dentro do jogo o jogador se perde, por certos motivos, perde o controle e passa a jogar mais no jogador, entende? Eu acho que uma maneira de terminar com a violência são os hábitos. Se os hábitos forem viris e souber controlar a partida, ele pode, entende, acabar, eliminar com grande parte da violência no futebol. Fazer o Vox Populi naquele período nem sempre foi uma tarefa fácil. Em 1978, o programa com o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva só foi liberado pelo comando do 2º Exército horas antes de entrar no ar. Nós devemos entender, e aí só quem não vive de salário mínimo, que poderia imaginar que 1.560 cruzeiros desse para um trabalhador e sua família sobreviverem. Eu acredito até de que a falta de realidade com que as autoridades decretam o salário mínimo é porque nunca necessitaram do salário mínimo para sobreviver. Eu não acredito que um trabalhador com 1.560 cruzeiros hoje ele viva, ele pode, quando muito, vegetar. E o sindicato não consegue mais aumento para o trabalhador, exatamente porque o trabalhador pensa que o sindicato é a diretoria do sindicato. Eu gostaria de dizer ao companheiro que me fez essa pergunta de que ele precisa começar a entender de que sindicato nada mais é do que a união da classe trabalhadora e que não esperem da diretoria
que ela faça milagre. Mas os trabalhadores é que têm, não que fazer milagre, mas têm que lutar dentro da empresa com o seu empregador para conseguir melhores condições de vida, melhores condições salariais. Outro período delicado do Vox Populi foi no final da década de 70, até a metade de 1982, quando os nomes dos entrevistados deviam ser submetidos à prévia aprovação do Palácio dos Bandeirantes. As Forças Armadas são o sistema? O Exército é o sistema? Ou os partidos políticos são o sistema? Eu também não sei. Eu gostaria de ter uma explicação dessa conotação de sistema. Para mim, há um sistema no país que é o sistema criado pela Revolução de Março de 64, que veio mudar um sistema anterior, um sistema que queria conduzir o país para uma direção errada e que a Revolução restabeleceu o rumo certo. Então, tudo isto, todo este conjunto, constitui um sistema. E esse sistema, para mim, na minha opinião, é Forças Armadas, é povo, é Congresso Nacional, são universidades, são operários do país, são empresários, enfim, é o Brasil. Os 30 anos incríveis de hoje colocam na área duas figuras que, sem exagero, representam a identidade nacional deste século. Nelson Rodrigues e Mané Garrincha. Caminhos diversos, mas com uma paixão em comum, o futebol. Como cronista esportivo, eu tenho ouvido comentário nas rádios sobre que ele acha o futebol do Rio de Janeiro o melhor futebol do mundo, e não é verdade. O nosso querido torcedor está mal informado. Não é o futebol do Rio de Janeiro que é o melhor do mundo, é o futebol do Brasil. Futebol do Rio, futebol de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, é o melhor do mundo. Só os cretinos fundamentais é que não acham assim. O sujeito querendo saber se o sujeito é cretino fundamental ou não, pergunta: futebol brasileiro é o melhor do mundo? Ele aí dirá, se for cretino, não, não é o melhor do mundo. Pronto, é o cretino já definido por si mesmo. Você se achava um bom jogador quando você jogava? No seu tempo de futebol, você se considerava o melhor ponteiro direito da seleção brasileira? Bem, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de julgar a mim mesmo. Eu sempre deixei que o povo, em geral, jogasse o meu futebol. Quer dizer, eu acho que eu não fui mal, não. Eu acho que eu fui bem. Nunca fui o maior do mundo, mas também não digo que fui o pior, não. Eu estou lá no meio deles. O que você chama de um bom ponta-direita, Garrincha? É quando sabe ficar na ponta e que obedece a si mesmo. Claro que você tem uma orientação pelo seu treinador, mas eu acho que no meu pensamento, na minha maneira de jogar, então eu sempre obedeci a mim mesmo, porque eu tinha uma jogada certa e tinha certeza que todo mundo gostava daquela jogada, que era perigo para o adversário, favorável a nós, é claro. Então eu acho que o treinador não tinha nada que falar comigo, a não ser mandando cada lance, cada momento, que eu fosse mais em linha de fundo ainda, porque ele sabia que aquilo era bom para o nosso time. A tabelinha entre Nelson Rodrigues e Mané Garrincha não é mero acaso. Gênios da improvisação, invenção e criatividade sempre andaram de braços dados com a intuição. Eram seres passionais, daí ter em comum também passagens trágicas, quase épicas em suas vidas pessoais. Eu sou um romântico, um Pierrot do Meia, sou um homem que acredita no amor eterno. Ou o eterno se acaba, não era amor. Ouviu? Sou um homem que chora, se for preciso, chora. Acho brasileiro que não chora o mau caráter. E a minha sensibilidade, o meu sentimentalismo, chega a ser ridículo. A mim não me interessa dizer o porquê que eu separei. Para quem sabe ler um pingo-letra. Não foi sincera, tudo bem. Não tem nada, tudo bem, eu que fui culpado. Mas, então, eu tive outra vida. 16 anos de vida, 16 anos. Tenho um filhinho muito bonito, bacana, cheio de perna torta, que daqui uns dias espero dar trabalho aos gringos aí fora. E eu acho que 16 anos, um filho, depois de uma separação, tudo bem. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Eu acho que a gente não deve nunca baixar a cabeça. É claro, você fica um pouquinho desnorteado
e tal, você... Mas tudo bem, a gente tem colega, tem amigo para dar conselho a gente. Tem muita gente boa que sabe dar um conselho. Então, eu recebi muitos conselhos e me conformei com tudo, tá tudo bem. Cada um com a sua vida, e eu estou com minha vida. Quer dizer, continua o meu caminho, minha reta, graças a Deus, emprego e mais Botafogo, mais não sei o quê, milionário e outras coisas a mais. Quer dizer, para mim está uma coisa espetacular. Eu acho que caiu tudo do céu agora para mim. Eu acho que a separação, não digo que foi bom, claro, mas eu acho, não sei, no outro caminho, eu acho que foi genial. Eu acho que as coisas estão tudo esperando aquilo no momento exato. Uma separação e tudo bem caindo do céu para mim. Eu acho que eu estou feliz, a beça, sozinho, viúvo, tudo bem. Voando por aí, jogando e tal, tudo legal. Eu acho que está bem assim. Nenhum de nós entendeu muito bem a complexidade dos perfis de Nelson Rodrigues e Mané Garrincha. Talvez quem esteja mais próximo disso seja o escritor e jornalista Rui Castro, que é biógrafo de Nelson Rodrigues e de Mané Garrincha. Rui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que espécie de paralelo poderíamos traçar então entre os dois? Fora o futebol em comum, o que mais teremos ali? Sem dúvida nenhuma, a tragédia. Foram dois heróis brasileiros marcados pela tragédia. O Nelson pela tragédia da fatalidade que atingiu a sua família e a ele próprio, numa sucessão de desgraças, de mortes, de acontecimentos realmente altamente dramáticos, né, e terríveis na família dele, que acabaram compondo o universo do Nelson e que ele transformou genialmente em teatro, em crônica, em literatura e tudo mais. E no caso do Garrincha, a tragédia do alcoolismo, né? Que é uma coisa que já vinha nele até antes mesmo dele começar a se destacar no futebol e que cortou a carreira de um gênio, né, como ele era, um gênio intuitivo, um gênio primitivo, e, na verdade, um gênio bem brasileiro. Os dois foram dois gênios bem brasileiros, com características bem brasileiras, marcados pela tragédia. São talentos natos, ambos ou não? Ou eles desenvolveram isso? É evidente que nada, no caso do Garrincha, sem dúvida, né? Mas o futebol também, assim como o samba, não se aprende na escola. Quer dizer, ele nasceu com aquela maneira de jogar, quer dizer, aquilo não lhe foi ensinado, ele não aprendeu também vendo outros jogarem, quer dizer, uma coisa que já nasceu nele. Isso acontece no futebol, quer dizer, se você conversar com o Romário, por exemplo, e perguntar com quem que ele aprendeu a fazer aquelas coisas, ele não vai saber dizer, e ele é uma pessoa muito mais preparada do que foi o Garrincha, né? No caso do Nelson, que tentava passar uma imagem de primitivo, de inculto, quer dizer, o Nelson, em jovem, ele quis ser um intelectual, ele tentou ler, ele leu muita coisa, mas também o próprio desenvolvimento da vida dele levou a que ele, no final da vida, nos últimos 20 ou 30 anos, ele tomasse uma atitude, digamos, anticultural, até para valorizar a genialidade da criação dramática dele. Quer dizer, como se, não, isso aí foi eu não sei explicar, entendeu? Eu nunca vi uma peça, eu nunca vi teatro na vida, não vejo teatro, não leio sobre teatro. É da minha cabeça mesmo que sai isso. Isso é o que ele queria dizer. Na verdade, não. Havia uma certa base naquilo tudo que ele fazia. Não no caso do Garrincha, evidentemente. No final da vida dele, ele queria fazer até uma peça a respeito de um jogador de futebol que fosse triturado pelo sucesso. Você acha que o Mané Garrincha seria um bom protagonista dessa história ou não? Seria o protagonista ideal, né? Aliás, isso é interessante que você falou. O Garrincha foi um personagem do Nelson durante muitos anos. No apogeu do Garrincha, e digamos assim, no apogeu do Nelson como cronista esportivo, no final dos anos 50 e começo dos anos 60, o Nelson escreveu sobre Garrincha inúmeras vezes. Mas o que encantava o Nelson a respeito do Garrincha era aquele mito que já estava se criando na época do Garrincha como um homem ingênuo, um passarinho. O Nelson gostou desse lado passarinho do Garrincha, que, na verdade, nunca correspondeu à realidade. Isso foi vendido, na época, pelos cronistas botafoguenses, né, que na verdade, queriam encobrir a realidade da vida do Garrincha, que não era de jeito nenhum essa ingenuidade do roceiro, né, do caipira de Pau Grande, que é aquela cidadezinha do interior do estado do Rio, de onde ele nasceu, que era um gênio do futebol, que tinha a perna torta, mas ao mesmo tempo entortava os adversários, né, que era passado para trás pelos dirigentes, mas que aceitava tudo com um sorriso,
Quer dizer, foi criada essa imagem que não correspondia à verdade e o Nelson gostou dessa imagem porque o Nelson também procurava a pureza nos seres humanos. O Nelson sempre dizia que o que ele mais gostaria de ter sido na vida era ter sido um santo. Ele viu esse santo no Garrincha. Só que esse santo não existia no Garrincha. Viu na imagem do Garrincha. Na imagem do Garrincha na vida real, né? Nessa mesma época, por exemplo, que o Garrincha era mostrado como um puro, como um anjo e tudo mais, ele tinha uma vida, digamos assim, social, agitadíssima, né? Grande namorador, né? Quer dizer, bebia todas, né? Teve diversas mulheres cobiçadíssimas do Brasil naquela época e não era de jeito nenhum esse palerma que depois o próprio alcoolismo fez parecer com que ele fosse. E agora, esse lado, digamos assim, mais assanhado do Garrincha foi escondido pela imprensa porque não convinha, né? O Garrincha desaparecia durante dias e dias, não ia treinar, né? O Garrincha chegava embriagado, por exemplo, na casa do Sandro Moreira, o jornalista na época, muito importante, depois de vários dias sem comparecer ao Botafogo, e o Sandro tinha que botar o Garrincha debaixo do chuveiro, dar um banho no Garrincha, acordar o Garrincha e levar ele para treinar, né? Inúmeras vezes o Garrincha fugiu para Pau Grande e teve que ser buscado pelos dirigentes do Botafogo às vésperas de um jogo importante, de uma decisão do campeonato. O Garrincha, que estava 3 ou 4 dias já, né, na farra, chegava no Botafogo, dormia 3, 4 horas, entrava em campo e ganhava o jogo, né? Quer dizer, enquanto foi possível sustentar essa situação, foi ótimo, mas o alcoolismo é um processo cumulativo, né? Depois de algum tempo você já não consegue mais. Perfeito. Vamos assistir agora então um pouquinho de Vox Populi e daqui a pouquinho voltaremos então com o Ricasso conversar, mas tem um monte de coisa por aqui. Garrincha, em 1962, você superou tudo aquilo que já havia feito e que fez depois como jogador de futebol. Você sentiu que havia necessidade daquela superação para preencher a vaga aberta com a contusão de Pelé? Realmente, aquilo não é assim bem, porque a gente que joga futebol, a gente não preenche nunca Pelé, sempre foi Pelé. Mas a falta dele foi bastante, a gente sentiu bastante. E eu não sei se foi, porque diz que em 70 o Jairzinho, meu espírito, não sei o quê, encarnou o Jairzinho, ele fez aquela miséria. Então foi o contrário. Então foi o do Pelé que foi em mim aquele dia. Eu ia pro meio, tudo dava certo, a bola vinha na minha cabeça, eu fazia gol de cabeça, fiz gol de perna esquerda, fiz miséria. Então eu acho que foi o Pelé que estava junto comigo ali. E eu acho que, foi uma necessidade, eu tive que ir mesmo. Alguém me levou. E eu fui e fiz tudo certinho, e fui feliz, e o Brasil foi feliz, e a gente estamos aí com o tricampeonato. Mas quais as razões que você pessoalmente aponta para aquele seu sucesso em 62, Garrincha? Bom, primeiro eu acho que saúde, preparo físico e a saída do Pelé, quer dizer, facilitou mais. Porque a gente que joga na ponta, a gente joga muito preso. Ali você tem que fazer tudo, quer dizer, você tem que ir na linha de fundo, você tem que pegar a bola e tal. Então você faz mais para os outros. E já ali, apesar que eu estava jogando na ponta, eu fazia para os outros e na mesma hora alguma força forte me levava para o meio, eu ia e chegava lá, conseguia fazer. Aquelas bolas que vinham para o Pelé, veio para mim e eu fiz o gol. Quer dizer, tudo bem, foi tudo ótimo.